tinha o centro acadêmico lá, né? Não se chamava de centro de diretório, na universidade era centro acadêmico, com certeza. E meu irmão mais velho participava ativamente. Então, ativamente, recebeu uma ordem de prisão. Não chegou a ser preso, por uma sorte, mas tinha esse pedido de prisão para ele aqui, que chegou de São Paulo em Botucatu, né? Porque ele era agitador, ele era, como dizia, né, comunista. Tudo que fazia contra a ditadura era chamado genericamente de comunista. Olá, pessoal. Vamos então falar algumas coisas sobre a minha vivência no ensino colegial, que foi de 1972 a 1974, 3 anos. Naquela época, o colegial era o primeiro ano, todos os alunos juntos, e do segundo, terceiro, havia uma divisão, em que as pessoas mais para o lado da humanas iam para um lado, e em outra classe, e os que ficavam na área biológicas e exatas ficavam na outra classe. E aí teve uma divisão da classe, tá? Era um sistema que tinha na época, né? Eu acho uma besteira essa divisão, né? Mas, enfim, eu fiquei no lado que eu gostava e não senti nenhum problema com isso. Mas, para quem tinha dúvidas, se o indivíduo entra no lado errado, nessa divisão, lá na frente ele vai sentir os efeitos, e isso é muito ruim, porque é uma divisão numa fase muito precoce dos alunos. Embora naquela época os alunos fossem um pouco mais maduros do que os de hoje, né, pelo próprio sistema de criação que tinham, isso ainda era muito precoce, ok? Então, isso daí que aconteceu. Eu vou falar alguns pontos, né? Primeiro, alguns pontos que eu trouxe do ginasial para o colegial e que foram também importantes, além do que eu já me referi, ok? O ponto é o seguinte: naquela época, nós estávamos num sistema de ditadura que durou de 64 até 84, né? E nesse sistema, a classe estudantil era muito politizada. Então, nós tínhamos, dentro do ensino fundamental, né, que seria o ensino ginasial e o colegial, mas principalmente no colegial, que os indivíduos já estavam mais velhos, né? Eu começo o colegial com 15 anos, mais ou menos, 15, 16, 17, né? Quando você entra na universidade, você já está com 18 anos. Então já era uma fase mais assim. Então a maior politização acontecia nesse grupo do colegial. Tinha o centro acadêmico lá, né? Não se chamava de centro de diretório, na universidade era centro acadêmico, com certeza. E meu irmão mais velho participava ativamente. Então, ativamente, recebeu uma ordem de prisão. Não chegou a ser preso, por uma sorte, mas tinha esse pedido de prisão para ele aqui, que chegou de São Paulo em Botucatu, né? Porque ele era agitador, ele era, como dizia, né, comunista. Tudo que fazia contra a ditadura era chamado genericamente de comunista, ok? Talvez nem soubesse direito o que era isso, mas era aquela história, né? O adolescente ele luta contra o estável, contra o status quo, né? O que está no momento. E era uma situação que tinha mesmo. Os estudantes da universidade faziam isso também, mas os diretórios nos centros, né, no ensino colegial, que na verdade era ensino científico. Eu peguei o começo do colegial, tá? O meu irmão, que era mais velho, ele estava uns anos à frente e ele fazia científico, né? Ele estudou com bolsa numa escola particular, que era o La Salle, nem porque fosse tão bom, nem lembro por quê, mas como ele ganhou bolsa de 100%, então ele pôde estudar lá o ginasial dele. Só que daí ele saiu e veio fazer o científico na escola pública, porque era o top de linha, não tinha por onde, tá? Se quisesse entrar numa universidade boa, tinha que fazer o científico ou o colegial, né, nessa escola aí. Esse é um dos pontos importantes que a gente lembrar, né? Que a escola pública brasileira já foi referência nacional. Isso foi perdido, né? E mesmo depois da ditadura não foi recuperado até hoje. Então isso é uma coisa que tem que ficar na lembrança da gente. Então, eu sofri alguma influência política aí. Na verdade, eu morri de medo.
era bem mais novo, eu tinha o irmão do meio. O irmão do meio também morria de medo, porque a minha mãe não queria saber que que os filhos se metessem com isso. Morria de medo de que fosse errado. Meu filho tem que estudar e arrumar uma profissão e seguir a vida. Ela era assim, né? Não foi politizada. Meu pai também, nem tanto. Tinha greve às vezes, né? Ele participava das greves, não podia furar as greves, né? Você não viria contra os seus amigos. Tinha um conceito muito importante naquela época, por causa da ditadura, que era o conceito de dedo duro. Dedo duro é o cara que der do outro. Isso daí era altamente repugnável. Você não podia dedar o outro, tá? E isso já no ginasial a gente sentia esse clima, como dedar o outro. Ele fez, eu não vou dedar, certo? Então tinha isso. Tinha aqueles que são eternamente pelegos, né? Que estão lá dedando os outros. Mas isso era uma coisa muito forte que tinha ali dentro, que vinha desse contexto político. Porque, lógico, a ditadura ela pegava as pessoas e queria que dedasse. E levava para São Paulo, né? Aquela história toda que vocês já estão cansados de saber, né? Tinha torturas, coisa e tal. Isso é uma história que o Botucatu viveu bem perto disso. Inclusive, com colegas que tinham pais em postos mais avantajados na polícia, né? Não local, mas em São Paulo. A gente, então, ficava sabendo algumas coisas, mas não importa. O fato é o seguinte, é que esse meu irmão, ele começava, tentava me politizar. E tinha que fazer tudo escondido, porque se minha mãe soubesse, ela cortava, né? Até que quando ela soube aquilo, ela fez meu irmão pedir demissão de tudo, sair de tudo. Só que ele saiu, mas continua, né? Sem ela saber. Mas não deu nenhum problema, felizmente, porque nesse ponto ele se converteu para a religião, né? Para a religião presbiteriana, independente. E aí mudou da água para o vinho. Foi assim, ó, né? Foram atrás de umas meninas, no fim, ao invés de sair com as meninas, blá, 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 converteram ele pelo menos, né? E a partir daí mudou assim da água para o vinho. Água para o vinho. Uma coisa abrupta. Muito radical de um lado, a hora que mudou, mudou muito radical do outro. Tá? E eu vivi isso. E acompanhava ele na igreja, tudo e tal. Mas, enfim, o ponto importante era que isso já dava um certo amadurecimento para a gente. Né? Já entrava com uma visão assim, não era tão festivo, que se discutia as coisas. Meu irmão, por exemplo, ele pegava as músicas do Chico Buarque e ficava tentando me fazer entender a letra. Eu lembro que tinha uma música, né, que eu até depois aprendi violão, eu tocava, gostava da música. Era Morte e Vida Severina. Como melodia, é uma música bem assim, mas ela tem a ver com a peça Morte e Vida Severina, né? Lá no, acho que foi no Tuca que foi essa peça. E em outros lugares também, né? E era uma peça de contestação, né? Até que foi tudo detonado lá pela polícia. E essa música, ela falava, né, da vida do nordestino, a questão dos latifúndios, a briga eterna entre classes, né? Que era a grande crítica que se tinha e que se tem até hoje. E ele ficava tentando me mostrar, explicar, olha, assim eu não entendia muito e tal, ficava ali, eu via, né? Mas depois isso foi me fazendo mais sentido já na época da faculdade, ok? Então essa foi uma coisa que era mais da minha casa, né, do meu irmão, e que, né, a gente viveu. Bom, isso a gente levou para a universidade. Nós trouxemos algumas coisas do colegial, não, melhor, do ginasial para o colegial, né? Eu trouxe algumas coisas do ginasial para o colegial que foi importante. Uma delas, aquela visão de cientista, que eu achava, pelo que eu vi, minha vivência no ginasial, que cientista era trabalhar com grandes teorias, grandes coisas e debater essas teorias com outros cientistas. E eu achava isso empolgante, achava isso bacana, né? E meus olhos foram brilhando, tá? No fim do ginasial também eu trouxe a história do xadrez, né? Porque na verdade a história do xadrez começou assim. Um dia o professor falou, quem sabe jogar xadrez? O professor que eu tinha, que ele fazia um pouquinho de tudo, tá? E o nome dele era Hélio Volpone, sobrenome até parecido com o meu, Hélio Volpone. Ele era fora do eixo, mas é centrado, mas para os outros ele era bem diferente na época. Ele deu aula de arte, aula de desenho, aula de outras coisas para a gente lá, tá? E ele reuniu os alunos e falou, então vamos vir um dia à noite aqui, eu vou fazer uma simultânea. Simultânea é o seguinte, uma pessoa joga com outros. Então tinha ali uns 15 alunos mais ou menos, cada um com seu tabuleiro, e ele ia passando de aluno por aluno e dando o lance dele,
e depois voltava, a hora que ele chegava, você dava o seu lance, ele jogava. Então ele jogou com todos esses alunos. E todos perderam, menos eu. Eu empatei. Eu não ganhei, mas eu empatei. Aí isso desbrochou a história. Veja como é importante as pequenas conquistas. Aqui o objetivo de eu narrar essas coisas é trazer experiência, a importância das pequenas conquistas. Eu já comentei um pouco isso, mas agora dei um pouco mais de detalhe, né? Então, foi isso. E daí, para o colegial, então eu vou me envolvendo e mais coisa. Eu fiquei campeão algumas vezes de Botucatu, da minha escola várias vezes, e fiquei também jogando para a cidade de Botucatu. E a gente fazia competições, conheci outras pessoas, isso também entrou até no começo da universidade, tá? Primeiro, segundo ano da universidade, eu ainda ia representar Botucatu, depois já não dava mais, você vai se envolvendo com a questão da universidade, ok? Então isso foi uma passagem, né? Eu cheguei, para vocês terem uma ideia, eu chegava a jogar sem olhar para o tabuleiro, ficava de costa para o tabuleiro. O indivíduo falava o lance dele, que tem marcação, né? E eu, só imaginando, eu conseguia jogar com o outro. Não jogava tão bem, mas conseguia jogar, conseguia, né, levar o jogo, às vezes 20 lances, 30 lances jogando. Então eu tinha que manter aquilo lá. Então isso me levou a desenvolver bastante a visão espacial, que aliás eu mais usei ela na universidade para ficar arrumando, para fazer as coisas caberem no laboratório, né? Eu olhava, isso daqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui vai entrar, isso aqui não vai. Isso me facilitou, né? Mas lógico, não foi só para isso, né? Mesmo para análise de dados, com gráficos tridimensionais, numa época que você não tinha computador, você tinha que imaginar bastante coisa, né? E para matemática também me ajudou esse tipo de coisa. Aliás, eu tentava desenvolver uma conta que conseguisse determinar qual seria a melhor jogada. Eu inventei 1000 fórmulas, 1000 coisas, mas nunca consegui nada. Nunca deu nada, não teria como, né? Até com o computador isso é difícil, tá ok? Então, não deu para fazer essa arte matemática lá. Mas eu já gostava da matemática também, tá? Eu cheguei até a ganhar uma vez como jogador, olha só, meu primeiro cachê, né? Estava jogando em Itu, descobrimos que o pessoal do basquete ganhava, então requisitamos lá que a gente ganhasse também. E aí ganhamos uma vez só também, e ganhamos um cachezinho, sei lá quanto que era, devia ser hoje uns R$100, tá? Mas não importa, para mim já era dinheiro, né? E independência. Outra coisa que eu trouxe do ginasial, que aí não é da escola em si, é que eu fazia uma coleção. Era muito comum ter coleções que você comprava uma vez por semana, chegava, né, na banca, você comprava o fascículo, juntava ao longo de 6 meses, um ano, aquilo, e ia encadernando os volumes, né? Daí vinha a capa dura, tudo você ia comprando, e meus pais vinham comprando para mim isso por mês. E eu fiz uma coleção, eu fiz duas, uma sobre a parte médica, corpo humano e tal, mas essa eu não gostava muito. Mas a que eu mais amei foi essa que eu fiz, chamava Os Bichos. E vinha falando da vida de cada bicho. Então, cada 2 páginas falava de um bicho. E eu decorava aquilo. Eu sabia o nome de tudo que era bicho, sabia o hábito dele, isso, aquilo. Então, veja, eu já estava na raiz, no caminho, para ir exatamente para o lado da biologia, ok? Só que é lógico, eu tive outras qualidades, outras coisas que foram desenvolvidas aí também. Nós tínhamos aula de artes no ginasial e isso continuou no colegial, né? Mas sofisticando. O professor Hélio Volpone também deu aula de artes, né? Tinha um outro professor, o professor Serrão, muito bom. Ele deu aula para a gente de algumas coisas também. Eram meio coringas esses professores, né? E ele dava aula de artes também. E a gente aprendia a trabalhar com madeira. Então você tinha, ao longo do semestre, que fazer um carrinho para entregar. E dava nota naquele carrinho que você fez. O meu era sempre fechado no último dia, às vezes ia fazer cola, pintava e não estava seco, porque pintava com tinta óleo, aí não estava seco, levava com o carrinho para secar lá na casa do professor, né? Então coisas assim, porque esse era um erro que eu tinha que eu tive que corrigir, né? Isso me custou muito trabalho ao longo da minha carreira, inclusive, né? Então, a gente aprendia, nós aprendemos, né, a trabalhar com gesso, a trabalhar com metal, né, fazer
colocava borracha, punha o metal meio mole em cima, pegava de lata de leite em pó, né? Punha ali e depois com uma peça que a gente mesmo construía em madeira, a gente ia acalcando aquilo e fazendo um desenho, ficava com um relevo, algumas peças daquela parte de metal e fazia. Tudo isso foram habilidades que a gente foi mexendo, e que isso eu fui usar depois nos meus laboratórios para estudar comportamento animal lá na universidade e na pós-graduação e depois na minha carreira, tá? Eu vou falar de aulas que a gente dava lá para os alunos, a gente também usava essa habilidade lá. E meu orientador, felizmente, tinha uma grande habilidade nisso também. Mas isso veio de casa, foi reforçado na escola, no ginasial e no colegial, tá? Colegial é ensino médio, que eu já comentei isso com vocês, não é? Enfim, desenho também, aprendi a fazer desenho, isso, aquilo, fazer proporção, tudo. Então era um ensino muito bom e a gente pegava essas partes, tá? O que tinha também no ginasial, isso acho que até o começo do colegial devia ter também, mas eu não tenho tanta certeza. Havia feira de ciências. Só que a feira de ciências era o que o aluno produzia é que ia ser mostrado para o público. Só que tinha uma seleção. Isso era apresentado, ficava alguns dias, passava até filmagem no cinema, antes do filme, né? Passava no cinema filmagens daquela feira de ciências quando tinha. Era uma por ano, ficava alguns dias, não lembro, 3 dias, 4 dias, não lembro. Ela é feita num ginásio, num BTC, é o tênis, né? O ginásio era o tênis da cidade, que era um clube mais elitizado. Era um clube que na época, inclusive, não aceitava negros. Não podia entrar negro lá. Tá? Isso era, né? Era complicadíssimo, mas tinha. E a gente lá dentro, né? Ele cediu, então, por uns dias, porque tinha uma dívida com a escola, com a prefeitura, provavelmente, porque acho que o terreno foi cedido, ou pela prefeitura, ou pela escola, sei lá como que é a história, né? E então tinha uma dívida. Então a gente precisava das coisas do BTC, eles cediam. Piscina não, mas a quadra sim. Então, pra você ter uma ideia, pega uma quadra, tá? De futebol, de salão, de basquete, de vôlei, pega essa quadra, então ficava uma coisa oval no meio, que ficavam bancadas com os experimentos, diversos experimentos ali, tá? Um corredor e em volta da quadra, assim, né, beirando o lugar que tinha as paredes, que em cima ficava a arquibancada, né? Então, beirando isso, ficava também uma roda de vários e vários experimentos sendo mostrados. Então, no meio, entre o centro e a periferia, ficava um corredor que as pessoas passavam. Ia muita gente, muita. Você ficava andando assim, às vezes ficava se encostando nas pessoas, tanta gente que ia, a cidade inteira ia, né? Inteira, modo de dizer. E ficava rodando ali. Eu nunca consegui pôr nada meu lá. A gente fazia coisas, né? Tentava fazer, mas nunca consegui. Eu sempre fazia mal feito, eu tinha ideias, queria fazer, mas na hora não faltava isso, faltava aquilo, não tinha peça, não tinha. Improvisava e saía mal feito. Eu nunca consegui. Mas tinha coisas muito bacanas, eu gostava de ir, né? E era um trabalho dos alunos em 95% dos casos, tá? Eu não lembro se era só da nossa escola ou de outras escolas, mas eu acho que era de outras escolas também, porque tinha um desse por ano, né, um evento grande, eu acho que outras escolas também expunham lá, ok? Então, isso era uma coisa que também me marcou, tinha vontade de expor, eu morria de vontade, mas não conseguia, tá? E isso acho que foi me empolgando a querer fazer essas coisas aí, tá? Quando chega então no colegial, eu trouxe essas experiências lá de trás, né? Uma das coisas que teve foi que no primeiro ano, já comentei isso com vocês, eu tive biologia e psicologia. A psicologia não lembro, era uma professora, mas não lembro quem era a professora. A psicologia, eu lembro que uma coisa que deu, que eu gravo, é que ela deu assim, aquele teste de QI de crianças, mas na verdade não é bem de QI, sei lá o que é. É um teste que você pede para a criança fazer um desenho da figura humana. Aí a gente escolhia uma criança, tipo assim,
um irmão, se fosse menor, no meu caso, eu nem lembro quem eu peguei, né? Algum vizinho, sei lá o quê. Naquela época tudo era fácil, né? Você pedia, o cara deixava e tudo bem. Aí ele fazia o desenho e os alunos levavam na classe. E daí ela ia mostrando e falando, olha, veja se o desenho tem tal coisa, veja se tem isso, veja se tem aquilo. Por quê? Eles queriam equiparar, e ela falava assim, né? Tinha uma diferença assim, o quociente intelectual e o cronológico, a idade mental, na verdade, e a idade cronológica, tá? Então, o ideal era que batesse, né? Segundo os referenciais que tinham lá. Um negócio que hoje não se aceita mais na psicologia dessa forma, de jeito nenhum, mas naquela época usava. Então, nós ficávamos marcando. Tem botão na camisa? Tem algum detalhe no bolso? Tem não sei o quê? Tem não sei o que lá? E quanto mais pontos fazia, maior era a idade mental, tá? Que podia até passar a idade cronológica. E às vezes igualava, às vezes ficava abaixo. E a gente via, olha que legal, para a gente era muito bacana isso. Falava alguns testes que faziam, acabava caindo em comportamento animal muitas vezes, né? E eu já gostava de bicho, né? Tinha biologia, eu gostava de animais, e eu estava empolgado com a questão dos animais, e eu tinha uma certeza comigo, com relação aos animais. Eu achava assim, não, as pessoas falam que esses animais de jardim, essas coisinhas todas, que eles são irracionais. Eles não são irracionais. Eles pensam, eles raciocinam. Então eu já tinha essa concepção comigo, né? E que isso foi praticamente o que eu passei estudando minha carreira inteira depois, né? Lógico que demorou, mas quando eu entrei na universidade, eu vi que isso daqui não era tão conhecido assim. Isso começo da década de 70, né? Eu entrei na universidade em 75. Então, lá eu fui descobrir que o que eu pensava lá atrás não era tão besteira assim, né? E trabalhei bastante com isso. Você vê que até hoje ainda tem pessoas que têm concepção de que certos animais não sentem dor. Alguns não sentem, provavelmente. Dor mesmo deve sentir, porque senão não sobrevive, né? Mas situações desagradáveis deve sentir. E essa concepção do animal meio máquina, onde você pode fazer o que quiser com o animal, ela era muito comum, inclusive na área científica. Tá? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui perceber. E eu tinha isso. Né? Eu achava, não, mas eles pensam, eles raciocinam. Não sei por que eu achava isso, mas eu acho que de conviver com eles, você vai pegando coisas que te davam essa ideia. Eu podia estar completamente errado, podia estar completamente certo. Mas eu tinha essa ideia. Então percebam que eu já tinha um assunto que eu gostava de estudar. Então não entrei na biologia à toa. Hoje você vê pessoas que estão fazendo faculdade, você pergunta, por que você escolheu isso? Ah, porque não sei o quê, não sei. Às vezes dá uma desculpa qualquer. Ah, porque eu gosto disso, mas será que gosta mesmo? Falava, o que você gosta de ler? Era outra coisa, né? Eu gostava de ler coisas disso. Então, quando a pessoa gosta de uma coisa, ela vai atrás dessa alguma coisa. Isso foi um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que, quando eu estava indo atrás das coisas que eu gostava, eu largava as coisas que eu não gostava. E isso me trouxe um problema sério, tá ok? A partir do segundo ano de biologia, não teve mais psicologia. Aí seguiu só com a biologia. Então isso me canalizou para a questão da biologia e não para a psicologia, mas eu para estudar comportamento animal. E eu não fazia ideia que o comportamento animal, na verdade, era um estudo também da psicologia. Então eu podia estar como biólogo, mas trabalhando uma coisa que era híbrida entre psicologia e biologia, né? É lógico que eu podia estudar o comportamento animal com o viés do biólogo mesmo, do zoólogo, vamos chamar assim, e estudar também com o viés do psicólogo, né? E no fim, na universidade, meu orientador era psicólogo. Então, deu para juntar as coisas, mas eu não sabia que isso ia acontecer ainda, tá certo? Então, gente, vamos parar nesse ponto agora, né? Que depois, no próximo vídeo, eu vou continuar mais algumas coisas aqui do colegial, né? E vou chegar até um estudo, um semestre de aula que eu tive numa escola industrial, né? Eu fazia colegial de dia,
à tarde e à noite. Então, eu fiz durante um semestre uma escola de eletrotécnica. Isso foi muito importante para mim também. Tudo isso vai moldar o meu perfil dentro da universidade e, posteriormente, como profissional dentro, como docente, né, dentro da universidade, ok? Então, para não ficar muito tempo com vocês, então vamos parar por aqui que já passamos dos 20 minutos, ok? Então, gente, até a próxima e continuamos essa história. Obrigado por estarem me apoiando aí.